Estamos aqui porque amamos a Deus, porque o adoramos, porque sabemos que Ele é Rei, que Ele é Senhor, que Ele é o nosso Salvador. Não estamos aqui por causa de Maria Santíssima. Estamos aqui porque ansiamos Deus. O nosso coração, a nossa alma tem sede pela presença de Deus. E será pela Virgem Maria que nós iremos alcançar. Será pela Virgem Maria que toda a nossa sede será saciada. A nossa fome por Deus. Simplesmente por causa dela. Por isso, comecemos nos consagrando à Virgem Maria através desta canção. Tenta cantar, chamando os filhos para a luz. Clareia o nosso caminho. Nos leva, Jesus, tão forte como os raios do sol. Aquece a nossa esperança. Contigo me sinto feliz. Me sinto criança. De novo, estrela que brilha à noite. Chamando os filhos para a luz. Clareia o nosso caminho. Nos leva, Jesus, tão forte como os raios do sol. Aquece a nossa esperança. Contigo me sinto feliz. Me sinto criança. Levanto as mãos para te buscar. E o meu coração parece desprender de mim para te alcançar, te abraçar e para te dizer: eu quero ser teu filho. Me abraça, Maria. De novo, levanto as mãos para te buscar. E o meu coração parece desprender de mim para te alcançar, te abraçar e para te dizer: eu quero ser teu filho. Me abraça. Maria. Declaremos a ela: tão calma és como um rio, de água mansa e cristalina. Serena me acalma, me ajuda, me alegra. De Deus a mais pura e fiel, de Cristo a mãe oferente. Na vida de todos que ama, se faz tão presente. Levanto as mãos para te buscar. E o meu coração parece desprender de mim para te abraçar. E para te dizer: eu quero. Me abraça. Mais uma vez, para encerrar, levanto as mãos para te buscar. E o meu coração parece desprender de mim para te alcançar, te abraçar e para te dizer que eu quero. Me abraça. Maria.
abraçar a nós, mãezinha, nesta tarde. Venha, mãezinha, passar à frente deste nosso caminho espiritual. Venha passar à frente dessas nossas 4 reuniões. Venha proporcionar a nós a graça de um perfeito encontro com Cristo, que se concretizará de modo pleno e eterno no dia 25 de março, dia da encarnação do Verbo. Que todos nós que estamos aqui, e mais aqueles que não puderam vir, possamos perseverar neste caminho, Maria, por tua graça, por tua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Gente, sejamos dignos das promessas de Cristo. Vocês não sabem o quanto que meu coração enche de alegria de ver essa sala tão cheia assim, graças a Deus. Se isso aqui está de prova, a primeira turma que houve foi 6 ou 8, se não me engano. E graças a Deus foi crescendo, né, com o tempo. Isso é uma das provas da veracidade dessa devoção. Por quê? Porque São Luís ele profetizou que no fim dos tempos se levantaria um exército de Nossa Senhora. Ele profetizou. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus por esta devoção, cumpre-se de fato a profecia que ele fez. E se cumpre a profecia, quem inspira a profecia é Deus, ou seja, a vontade de Deus tem se cumprido no seio da humanidade. Então será uma grande graça para nós quando, primeiramente, né, nos céus, estivermos todos reunidos, e no céu nós temos a graça de nos reconhecer. Este é um dos mistérios do céu. Você vai ter a graça de reconhecer seu santo de devoção. Você saberá quem foi o seu anjo de guarda. Você saberá qual alma do purgatório que, quando conquistou o céu pleno, começou a interceder por você. Você reconhecerá seu bisavô, tataravô, tetravô, sei lá como é que fala os restos. Nós teremos a graça de reconhecer. E o mais importante, nós reconheceremos os consagrados a Deus por esta devoção. Seja através da cadeia, seja através desta camisa aqui, levanta aí, chão. Seja através dessa camisa maravilhosa aí que arrasta multidões. Mariana é prova. Mas principalmente porque nós seremos os mais íntimos de Nossa Senhora. Os que estaremos mais próximos dela. Os que estaremos mais unidos a ela. Porque nós buscamos isso aqui em terra. E no céu se concretizará os nossos anseios. Então, eu faço uma súplica mesmo a você que inicia o caminho hoje para esta consagração. Persevere. Persevere mesmo em meio a todo tipo de tribulação que ocorrer neste caminho. Persevere e verás o quanto que será meritório em sua vida. Amém? Amém. Pega a tua palavra no capítulo 1 de São Lucas, por favor. Quem não trouxe, não se preocupe. No versículo 28. É costume, quando nós fazemos esta preparação, haver 5 encontros. O primeiro encontro seria realizado semana passada. Só que, como a maioria estava em Canção Nova, saiu com a família, então não adiantaria ter feito esta reunião. Então eu procurarei unir o que dá-se na introdução, na primeira reunião, e hoje nós já começaremos o aprofundamento do tratado. Então os capítulos 1 e 2 já serão expostos hoje.
Aí, sucessivamente, na próxima, o 3 e 4, até chegar no 8º. Nos restam, então, apenas 3 encontros, né? Mais 3 sábados. É uma preparação breve. E os exercícios espirituais começam na segunda-feira próxima já. Mas eu vou explicar isso no fim da reunião. Olha só o versículo 28. Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Versículo 30. Não temas, Maria. Encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha para vocês verem o mistério por trás desta palavra. Primeiro, aqui inicia-se a plenitude dos tempos. Aqui inicia-se o nosso caminho para alcançar a concreta salvação que nos veio por Jesus Cristo. Neste dia, através deste anúncio, pelo Espírito Santo de Deus, Jesus já se encarnou no seio virginal da Virgem Maria. Já se encarnou. Ou seja, a partir deste dia, deste anúncio, Maria já tornara-se a grande mãe de Deus. Tornou-se a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. A mãe do novo Adão, o pai de todos os viventes. Mas não para por aí o mistério. Foi neste dia, através deste anúncio, que Maria passou a ser a mãe de todos nós, os seres viventes. Por quê? Porque Maria é a nova Eva. E Eva do hebraico é Ava. E Ava significa vida. Ou seja, Maria tornou-se a mãe da vida porque ela tornou-se a mãe de Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, a vida nos foi conferida. Fomos libertos da escravidão do pecado, fomos libertos da condenação e por Jesus Cristo tivemos a graça de novo conquistar o reino dos céus. Jesus passou a ser nosso irmão, assim como é nosso Deus, nosso irmão, porque nós somos filhos adotivos do Pai. Jesus Cristo conquistou esta filiação divina para nós novamente. Mas esta filiação tornou-se concreta, tornou-se divina, tornou-se plena, também através do sim, também através da entrega da Virgem Santíssima. Então, é por isso que a igreja chama a Virgem de corredentora, porque Jesus Cristo é o nosso Redentor. Então, a Virgem assumiu essa qualidade de corredentora. Por Jesus Cristo, alcançamos a salvação, alcançamos a graça da vida. Não deixa essa cadeira ociosa, não. Alguém pode sentar nela. Alcançamos a graça da vida. Ou seja, pela Virgem Santíssima, Jesus Cristo veio a cada um de nós. Então aqui iniciou-se a filiação divina. Uma filiação que não se romperá jamais. Somos filhos. Não havíamos nascido ainda, mas já nos tornamos filhos de Deus através deste anúncio, através dessa aceitação da Virgem Maria aos planos concretos de Deus. Mas, vai lá para João capítulo 19. João capítulo 19, versículo 25. Perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo sua mãe, e perto dela, o discípulo a quem amava, disse à mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste momento, Maria não nos dá, Jesus não nos dá Maria como mãe, como muitos falam. Não.
Neste momento, Jesus dá a conhecer para o mundo. Jesus dá a conhecer para os infernos de que nós não somos órfãos, de que nós temos uma mãe, de que nós temos uma intercessora. E João, a igreja fala isso claramente, assumindo assim toda a humanidade, a leva para casa. Já sente no coração a certeza, olhando nos olhos de Jesus Cristo. Meus irmãos, isso é um mistério tremendo, porque praticamente essas foram as últimas palavras de Jesus. Depois veio apenas o consumatus est, e o Pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Foi praticamente as últimas palavras de Jesus. Ele fez questão de demonstrar para o mundo de que nós somos herdeiros. Nós não somos apenas herdeiros dos céus, nós somos herdeiros da maternidade santíssima de Maria. Então isso para nós é uma graça. Isso para nós é uma graça tremenda. Infelizmente mesmo, os protestantes não têm a capacidade, eu não sei porquê, de compreender na palavra, no mistério da palavra, de que Jesus Cristo nos dá a Virgem Maria como mãe. Então, bem-aventurados somos nós. Então, a cada um de vocês, uma salva de palmas bem forte. Este é um mistério encarnado. Olha entrar, irmão. Olha entrar, irmão. Fica à vontade. Pode pegar essa cadeira aí. Isso, pode ficar aí. O homem fica no chão. Uma das palavras mais impactantes do tratado foi pela Santíssima Virgem que Jesus Cristo veio ao mundo. E é pela Santíssima Virgem que ele há de retornar. É pela Virgem Maria que ele há de tornar. O nosso caminho até Deus já está marcado, já está traçado. Basta que nós sigamos as pegadas. Mas, mais do que pegadas, ainda existe um odor de santidade. Esse é o perfume da santidade da Virgem Maria. A Virgem Maria, ela nunca atrai os filhos para si. Ela é a única mãe que, quando os filhos estão, ela abraça fortemente, mas joga por quê? Porque ela nos quer nos braços de Deus. O motivo de nós estarmos aqui é simplesmente Jesus Cristo. O motivo de São Luís Maria ter ouvido de Nossa Senhora, essa devoção foi inspirada por Nossa Senhora, porque os seus confrades relatavam que podiam vê-lo constantemente falar sozinho, como se estivesse falando com alguém, escrevendo algo. Ele ouvia, ditava, está certo? Está, e continuava a escrever. Tão certo é essa devoção que Satanás conseguiu. Quem já começou a ler o livro? Quantos anos que Satanás conseguiu esconder? Quantos? 186 anos. Por 186 anos, Satanás conseguiu esconder e não está completo. Não conseguiram achar todo. Imagina se esse trem tivesse completo. Oh, minha Nossa Senhora, o trem ia pegar fogo. Por isso, a nossa escolha aqui é por Jesus Cristo. É para vivermos da plenitude de Deus. Então, somos felizes nós que escolhemos isso. Maria Santíssima, ela fez-se silenciosa toda a sua vida. Fez-se silenciosa e por um pedido dela, isso nos diz Eusébio de Cesareia, um dos santos padres que conviveu com os discípulos. Foi por um pedido de Maria, de que ela não foi relatada na sua plenitude nos evangelhos. Porque ela disse que o evangelho era um lugar para se falar de Jesus Cristo. Não precisava falar dela. O único que relata
que relata sobre ela com mais profundidade é São Lucas. Por quê? Porque São Lucas era muito íntimo da Virgem Santíssima. Então, ele resolveu descrever, de fato, algo a mais sobre. Deus permitiu. Por quê? Para que nós já soubéssemos de que foi vontade de Deus que desde o princípio nós nos tornássemos filhos dela. São Luís, ele diz que Deus, ele não precisa do ser humano, ele não precisa da criatura para realizar a sua obra, ele não precisa, mas ele quis precisasse. E ele quis precisasse da Virgem Maria, porque sabia que futuramente nós haveríamos de precisar dela. E quando lá em João 16 ele fala que não nos deixará órfãos, ele não fala tão somente do Espírito Santo. Ele fala também da maternidade da Virgem Maria. Por isso que, no alto da cruz, ele dá ao mundo a conhecer de que nós temos uma mãe, e que ela chama-se Maria. E ela é santíssima, ela é gloriosa. São João da Cruz já dizia, em Cristo a mãe de Deus é minha. A mãe de Deus. Temos a graça de ser filhos da mãe de Deus. Isso é muito precioso, meus irmãos. Muito precioso mesmo para nós. Uma das coisas mais evidentes que acontece com a leitura deste livro é que nós nos aprofundamos mais na Virgem Maria. Nós passamos a amá-la, nós passamos a olhá-la com outros olhos. Passamos a ter um sentimento diferente, porque é um livro muito profundo. É um livro muito simples, mas que é muito profundo. Mas o mistério não para aí. E vocês são prova disso. De que quanto mais você conhece Maria, mais você ama a Deus. É verdade ou não é? Mais a gente deseja Deus, a gente deseja adorar a Deus, a gente entregar a Deus, a ser acorrentado mesmo dele. Então é por isso que nós estamos aqui. Quando as pessoas perguntam, nossa, para que isso aqui? Eu falo, não, aqui é a minha consagração a Deus. A Deus? É. Mas uma imagem de Nossa Senhora, a minha de São José. Uma imagem de Nossa Senhora na corrente. Aí você já começa a adentrar no mistério. Sim, é porque por ela eu tenho um livre acesso a Deus. Ela me entrega com pureza. Ela me entrega com esplendor a Deus. É como aqui retrata aquela oferta do humilde camponês que vai ofertar uma maçã para o rei. Já chegaram aí? Ele vai ofertar uma maçã para o rei, mas o rei não se encontra. A rainha vai atendê-lo. A rainha recebe a maçã sujinha. O que ela faz? Ela coloca em uma bandeja de ouro, adorna e fala, aqui está a oferenda do teu humilde camponês. E o rei se encanta com aquele esplendor. É assim, por nós mesmos, a gente se entrega a Deus como pecadores, como farrapos, pó que somos. Mas a Virgem Maria, ela nos adorna, ela nos limpa, ela nos purifica, ela nos envolve com a sua graça, de modo que tornamos-nos dignos de estar na presença de Deus. Este é o mistério encarnado por trás dessa devoção. Olha só o número 13 aí do tratado. Olha para vocês verem a excelência. O número 13 aí. Maria Santíssima tem sido insuficientemente conhecida até agora. E como esta é uma das razões por que Jesus Cristo não é conhecido como deve ser. Se é certo que o conhecimento e o reino de Jesus Cristo se estabelecerão no mundo, não será mais que uma consequência necessária do conhecimento e do reino da Santíssima Virgem Maria. Ela deu Jesus Cristo ao mundo a primeira vez e há de fazê-lo resplandecer também segunda vez. Ela há de fazê-lo. Ela há de fazê-lo. Ela prometeu, por fim, o quê? O meu imaculado coração triunfará. E se mais para frente vocês tiverem um tempo, um domingo, um sábado mais à noite, quando Guilherme vier aqui, ele vai disponibilizar a casa dele, então a casa nova de Johnny, a gente pode assistir um filme maravilhoso
que fala sobre o segredo de Fátima. Um filme esplendoroso, para nós entendermos um pouco do desejo de Nossa Senhora para a humanidade, para nós vermos o quanto Deus é grandioso na sua serva, a Virgem Maria. Depois a gente fala sobre isso. No capítulo 1 do tratado, que logo se segue aí, como eu já adiantei um pouco, São Luís ele já começa revelando para nós de que Deus ele não precisa da Virgem Maria, assim como ele não precisa de nós, porque ele é Deus. E claro que é a minha opinião, mas se Deus tivesse vindo de uma forma mais triunfante, vindo de uma forma portentosa, o mundo seria todo convertido. Mas Deus não quis assim. Deus ele quis fazer com que passemos pelo novo êxodo, que é aquela passagem para sermos merecedores do reino dos céus. Porque seria muito fácil, nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Então Deus vem e faz a sua obra e está tudo resolvido? Vamos para o céu de novo? Não. A gente tem que merecer mesmo o reino dos céus. Temos que fazer penitência, temos que passar por duras provas para sermos dignos de adentrar no reino dos céus. É isso que Deus quer para nós. Mas Deus ele é tão misericordioso que ele faz as coisas de uma vez. Ele faz as coisas de uma vez e essa coisa se repete. Ela vai e volta. Por exemplo, no Antigo Testamento, o povo, antes de chegar à Terra Prometida, o que aconteceu? Eles ficaram por 40 anos aonde? No deserto. Isso mesmo. O que acontece conosco é a mesma coisa. Para nós alcançarmos ao reino dos céus, nós passamos por esta vida que é o deserto, para sermos dignos de alcançar a Terra Prometida. E Deus, a primeira vez, quando ele veio na forma manifestante por Jesus Cristo, ele se mostrou pela Virgem Santíssima. E continuará fazendo isso até o fim dos tempos. Porque diz Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eternamente. Então, até o fim dos tempos, Jesus Cristo, ele virá a nós, ele se manifestará a nós dessa forma clara e evidente pela Virgem Santíssima. É por ela. E para vocês verem o mistério. Quem são os... fugiu a palavra? Que dá o continuamento, os descendentes. Quem são os descendentes dos discípulos? Os descendentes diretos. Acho que não é essa palavra. Sucessores! Amém! Quem são os sucessores dos discípulos? Os bispos. Muito bem. Quem são os sucessores de todo o povo de Deus que naquele momento se encontrou com Jesus Cristo? Nós. Por quê? Porque Jesus Cristo fundou a sua igreja. Fundou a sua igreja santa. Fundou a sua igreja. E permite que as coisas continuem a ser desde o princípio. Da mesma forma como foram desde o princípio. Então, nós somos sucessores daquele povo de Deus. Os bispos são dos discípulos. Os sacerdotes e por aí vai. Então, essa relação de sucessão acontecerá sempre. Então, é dessa forma que a salvação virá a todos nós. Por que nós temos Santa Missa até hoje? Porque o mundo foi salvo pela paixão, morte e ressurreição de Cristo. Só que lá foi um sacrifício cruento. Na Santa Missa é um sacrifício incruento. Não há derramamento de sangue, mas acontece novamente a paixão de Cristo a cada um de nós. Então é um contato íntimo, é um contato profundo. Todos os anos temos a Quaresma, todos os anos temos a Páscoa. Por quê? Porque Deus ele faz a sua pedagogia dessa forma.
Ele vai e ele volta, ele vai e ele volta, para que a justiça prevaleça. Nós alcancemos a mesma dignidade de que aqueles que conviveram com Jesus. Muitas vezes eu já falei, nossa, eu devia ter nascido no tempo de Jesus para ver Jesus, como é que ele era. Mas não precisa, basta ir à Santa Missa. E a fé vai rasgar aquele véu e nós vamos ver a Deus. E vai ser melhor ainda lá no reino dos céus, na sua plenitude. É verdade ou não é? Quem é esta que até os anjos desconhecem? A Virgem Maria, vou ser bem breve nisso aqui, nasceu de Joaquim e Santa Ana. Com 3 anos de idade, seus pais já perceberam uma certa devoção em seu coração e a consagraram ao templo. E neste templo, diante de Deus, ela fez uma súplica. Naquele dia, ela pediu a Deus, Deus, dai-me a graça de ser digna, de ser a serva da mãe do seu Senhor, do seu filho. Ela pediu esta dignidade. E Deus realizou uma obra muito maior na vida da Virgem Santíssima. Em uma outra reunião, eu contarei como foi o mistério do noivado de Maria e José. Aguardem. Vocês vão ver como é maravilhoso de saber 2 encontros de almas esponsais. Por que almas esponsais? Porque ambos não queriam constituir uma família, porque eles queriam viver unicamente, exclusivamente para Deus. Então, José também era virgem, assim como Maria Santíssima. Os 2 virgens, os 2 com um desejo tremendo de servir a Deus. Por isso que as pessoas erram em dizer que Maria teve outros filhos. Porque era impossível, porque São José também fez a mesma promessa. Ele consagrou a sua virgindade ao reino dos céus. Isso quem nos diz é os Santos Padres, e que nos traz a nós na figura de São Jerônimo. Mas eu vou trazer as fontes para vocês em uma outra reunião, porque hoje teve os atrasos. Jesus Cristo, ele sempre será filho da Virgem Santíssima. Olha o 27 aí. O número 27 diz o seguinte. É só as primeiras linhas. Visto que a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça, é certo que nosso Senhor no céu é ainda tão filho de Maria como o foi na terra. Ou seja, se Jesus Cristo nunca desprezou a Virgem Maria, por que eu haveria de desprezá-la? Por que nós haveríamos de desprezar a maternidade dela? Então saibam, se vocês pudessem medir a minha felicidade em vê-los, vocês ficariam mais felizes do que eu. Mas muito mais feliz do que eu, muito mais feliz do que você, muito mais feliz do que Nossa Senhora está Jesus Cristo. Porque Ele valoriza a sua mãe. Porque eu amo a minha mãe. Quem aqui não ama a mãe? É impossível. Nós amamos a nossa mãe. Tinha aquela questão, né, quando é pequeno, você pode xingar todo mundo, mas você xinga a mãe, você já cria aquele peito de ferro e vai para cima da pessoa. Pode ser um exército, mas xingou sua mãe, você vai para cima. É verdade ou não é? Como eu vou desprezar a mãe de Deus, gente? Isso é até falta de inteligência. É até falta de inteligência desprezar a mãe de Deus. Não tem como. Não tem como. Não tem como, é uma lógica. Está na Bíblia, ela é a mãe de Deus. Tá certo. Por exemplo, infelizmente, muitos são inocentes, cresceram no meio deste credo. Tá certo. Eles não terão uma intimidade assim com a Virgem Maria como nós católicos temos. Mas pelo menos respeitar.
Pelo menos valorizar porque ela é mãe de Deus. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo que nós devemos fazer. Então, benditos nós somos. Mas aqui no número 37 está o motivo pelo qual eu prometi a Nossa Senhora que eu estaria à frente desta consagração até quando ela quisesse. Olha o versículo, o número 37 aí. A maioria do tratado é o azulzinho, pequenininho, né? Então alguém com voz forte, possante, ler, minha tradução é diferente. E aí, mulher, estou conversando demais aqui, tá doido? Vamos lá. Do que ficou dito, deve-se concluir evidentemente que, primeiro, Maria recebeu de Deus um grande domínio sobre as almas dos eleitos, pois ela não pode estabelecer neles residência, como Deus Pai lhe ordenou. Não pode formá-los, nutri-los, fazê-los nascer para a vida eterna como sua mãe, possuí-los como sua herança e partilha, formá-los em Jesus Cristo e Jesus Cristo neles. Não pode implantar em seus corações as raízes de suas virtudes e ser a companheira inseparável do Espírito Santo em todos os seus trabalhos de graça. Não pode, repito, fazer todas estas coisas se não tiver direito e domínio sobre suas almas, por uma graça singular do Altíssimo. Amém. Para que, de fato, nós sejamos os cristãos, os filhos que Deus sonhou desde toda a eternidade, é preciso que a Virgem Maria nos domine. Então é por isso que no dia 25 de março, nessa igreja aqui, às 6:30 da tarde, depois da missa, vocês se declararão escravos. Escravos. Verdadeiros escravos de Jesus Cristo. Por meio de santíssimas mãos. Por meio de tão santíssima e piedosíssima mulher. Escravos mesmos. Nos outros capítulos nós vamos ver por que São Luís ele fala sobre escravos. Mas eu já adianto de que só há verdadeira liberdade naqueles que são escravos de Jesus Cristo. Parece um paradoxo, mas não é. Porque, dizia São João Damasceno, ser vosso devoto a Maria Santíssima é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que quer salvar. Você está aqui porque Jesus Cristo quer que você se salve. Quer que você seja feliz, quer que você seja pleno. Eis o motivo de você estar aqui. É esse o motivo de que você se consagrará por meio desta devoção. Porque se ser devoto já é uma graça abundante, imagine só ser escravo eternamente. Porque uma vez consagrado, até no inferno, se você for para lá, você será um consagrado. E lá no inferno, Satanás vai te tentar. Vai te colocar para baixo. Mas no céu, você também será escravo. E esta é uma devoção predileta. É uma devoção especialíssima mesmo. Todos nós que estamos aqui, somos chamados a viver uma verdadeira santidade de vida. São João Paulo II, conhecem? Santa Teresinha do Menino Jesus, conhecem? São Padre Pio de Pietrelcina, conhecem? Conhecem? São José Maria Escrivá, conhecem? São Marcos Paulo, opa! Esses santos todos, e tem muito mais, foram consagrados por meio dessa devoção. E é por isso que o resumo deste tratado este é um livro precioso, escrito por um santo, meditado pelos santos, e que tem a bela missão de formar os santos de Deus.
A bela missão de formar os santos de Deus. Ah, até a filha de Guilherme. Valeu, irmão. Vamos lá? No capítulo 2, o São Luís Maria, ele fala sobre as verdades fundamentais dessa devoção. São 5 ao todo, que nós passaremos para ela de uma forma bem resumida. E se surgirem dúvidas, podem perguntar, tá bom? A primeira verdade fundamental dessa devoção: Jesus é o fim último. Jesus é o fim último desta devoção. Já deixa isso claro. Por quê? Essa devoção, por mais que ela seja uma devoção mariana, ela é uma devoção cristocêntrica. Jesus Cristo é o centro dessas páginas. Não tem uma página, pode olhar, que não há o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo está impregnado nessa devoção. É um desejo de Deus que fê-lo escrever este tratado. Então, Jesus Cristo ele sempre será o fim. E eu digo a você com toda certeza, toda devoção que não tem por fim a Jesus Cristo, ela deve ser exorcizada. Deve ser exorcizada das nossas vidas. Então, meus irmãos, nós estamos aqui, nós vamos abraçar essa devoção, nós vamos nos aprofundar cada vez mais, nós vamos ler o tratado, é obrigatório. São Luís Maria, ele fala que é preciso ler o tratado, é preciso saber quais serão as consequências dessa devoção para se consagrar. Então, quem não comprou, compra para ler, que eu vou cobrar, tem prova no final. Mentira, não tem não. E outra coisa, é obrigatório a feitura dos exercícios espirituais, que, graças a Deus, temos uma alma bondosa aqui, que imprimiu para vocês, eu já dou uma economia aí para vocês, não salva de palmas para Johnny. Como tá aí, né? Cadê a mãe? Filho bendito é seu, viu? Muito bendito. Então, onde está a mãe, o filho também estará. E é, gente? Ai. Vamos lá, então. A segunda evidência que ele nos fala é: quem não é escravo de Deus é do demônio, do pecado e do mundo. Todos nós temos a graça de ter algo chamado de livre-arbítrio, certo? Todos nós temos o livre-arbítrio. Ninguém te acorrentou para estar aqui. Talvez buzinou no seu ouvido, mas te trazer acorrentado, ninguém o fez. Talvez a namorada insistiu com o namorado aí e tal, graças a Deus, benditas são. Mas nós estamos aqui porque nós somos livres, porque nós queremos a Deus. Mas preste atenção em uma coisa. Quem aqui já pecou na vida? Todo mundo. Então, é claro de que nós não temos maturidade para lidar com a nossa liberdade. Não temos. Não temos esta maturidade para ser livres, para fazermos o que quisermos. Nós não temos essa liberdade. Prova é as inúmeras e inúmeras histórias de conversão, de libertação de pecado, de renúncia do mal, e tantas coisas erradas que nós já fizemos em nossa vida. Isso é uma prova evidente que nós não sabemos lidar. Nós não sabemos lidar com essa liberdade. Então é por isso que nós nos escravizaremos. Nos escravizaremos mesmo à Virgem Santíssima. Por quê? É simples. Dizia Santo Afonso Maria de Ligório. Nós estamos entre dois caminhos. O caminho de Deus e o caminho do mal. Quanto mais você adere às práticas de um caminho, mais você se afasta do outro caminho.
Por exemplo, se uma pessoa insere-se em uma vida de pecado, cada vez mais ela vai se afastar de Deus. Por quê? Porque ela quererá preencher um vazio profundo no coração de que ela nunca conseguirá fora de Deus. Mas ela, enganada por si própria, enganada por sua concupiscência carnal, ela vai querer aprofundar cada vez mais. Não, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Então, mas ela não sabe que cada vez mais ela está se afastando de Deus. E o contrário é o mesmo, e é pleno. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais e mais, nós já não sentimos necessidade de cometer aqueles pecados que já eram nossos pecados de estimação. Não temos necessidade de pornografia, não temos necessidade de sair ficando com Deus e o mundo aí. Com Deus não, com o mundo e o mundo. Não temos necessidade dessas coisas. Por quê? Porque é Deus quem preenche, é Deus quem vai preenchendo. E Ele vai nos atraindo cada vez mais, nos atraindo, formando em nós uma loucura tremenda que nos faz deixar tudo por amor a Ele. Então, é por isso que esta devoção é uma escola de santos. Por quê? Porque no dia 25 você fará o quê? Você renovará as suas promessas e renúncias do seu batismo e crisma. Renunciaremos de novo, de uma vez por todas, a Satanás e suas pompas. E nos consagraremos de modo definitivo e pleno a Deus. Não terá mais como voltar. Não dá mais para voltar, igual as meninas estão com a blusa aí de Padre Jonas. Não dá mais, não vai ter como olhar para trás. Não vai ter aquela tentação da curiosidade, a tentação da saudade e curiosidade que nos fala São Francisco de Assis. Pode vir a vontadezinha de pecar, mas você vai olhar para sua cadeia, você vai ver o quanto você está feliz, quanto você está pleno, você vai olhar no espelho, lá você vai achar o homem e a mulher mais linda do universo. Por quê? Porque é o esplendor de Deus. Você vai ver, minha noiva veio dessa consagração aqui, é um milagre, um milagre da consagração. Então, Deus, Ele vai realizando coisas. Então, firmeza, gente. Não deixa. Se você achar que a reunião está chata, você dorme aí, faz o que for, mas não deixa de fazer a consagração. Não deixa mesmo. Se estiver chato, você fala assim, não, eu quero que Guilherme faça aqui para mim. Eu falo com ele para ele vir fazer para vocês. Mas não deixa. Vamos nos consagrar a Deus por essa devoção. Vocês não serão mais os mesmos. Pode apostar. A terceira e quarta verdades, eu as uni, resumi da seguinte forma. Estamos doentes. Estamos maus. Por que nós estamos doentes? Estamos maus. Por quê? Por causa do pecado original. Exatamente. Por mais que a gente seja santo, a gente ainda tem a doença do pecado original em nós. Por isso, precisamos de um mediador puro, sublime, para irmos até o reino dos céus. Foi por Maria que Jesus Cristo veio ao mundo. É por Maria que eu, Marcos Paulo, irei a Jesus Cristo. É por Maria que Jesus Cristo virá na parousia, na vinda definitiva. E é por Maria que eu estarei lá, bradando glórias a Deus, quando Jesus Cristo estiver estabelecendo o seu reino definitivo. Quem é que vai estar comigo? Amém! Todos nós estaremos. Mas não serão as nossas próprias vestes. Não serão as nossas próprias ações. Não será o seu sorriso, não será o seu olhar, não será o seu perfume, não será o seu cabelo, não será a sua boca, não será o seu corpo, não será o seu caráter. Será tudo de Maria. Porque nós vamos entrar na escola dela, ela vai começar a nos forjar, ela vai nos lapidar, ela vai nos purificar, de modo que ela vai nos deixar tão agradáveis, segundo o gosto pleno de Deus. Aí nós já vamos ser entregues a Deus. E diante do juízo, quando nós estivermos nus diante de Deus, nós não teremos a infelicidade
de conhecer as costas de Deus. Porque nós estaremos à sua direita. Nós estaremos à sua direita. Com Maria, com os santos, com os anjos, para viver a tão sonhada e realizada vontade de Deus de modo definitivo. Não vai haver mais Satanás, não vai haver mais tentação, sofrimento, lágrimas, mas isso tudo é a partir do céu para a segunda vinda. Aqui na terra, ainda é tempo de lágrimas, é tempo de penitência, é tempo de sofrimento, porque nós precisamos nos purificar em Deus. Mas, como nós cantamos, Maria é a nossa esperança. Ela nos levará a Jesus. Ela não deixará que percamos o fé. Não deixará. Somos certos da vitória. Eu tenho certeza que eu vou contemplar. Eu tenho certeza que eu vou para o céu. Eu tenho. E eu vou enxergar cada um de vocês lá. Amém? Amém. E a quinta e última para encerrar. É-nos custoso conservar a graça. É difícil. Como o Rafa cantou na música, na animação hoje, somos vasos frágeis de barro, que levamos uma divina graça em nós. Deus está em nós. Mas é fácil a gente tropeçar e cair. Os demônios, os desgraçados, por mais que eles sejam desgraçados, mas eles ainda são anjos de luz. Ou seja, são mais inteligentes do que nós. São mais fortes do que nós. São mais sabidos do que nós. São. Mas são limitados. Eles só agem se Deus permitir. Por que Deus permite? O catecismo deixa claro que é um mistério. Nós não sabemos o porquê que Deus ainda permite a ação de Satanás no mundo. Mas Deus permite. Mas se Deus permite, quer dizer que é em vista de um bem maior. Ou seja, da nossa salvação. Porque nosso Deus não erra. Nosso Deus é pleno, Ele é infinito. Ele é portentoso, Ele não erra. Então, nos apeguemos a Deus. Nos apeguemos a Deus. Porque nós estamos em meio a um combate. Contra nós mesmos, contra o demônio e contra o mundo. Você dá conta sozinho, Helder? Não dá. Você dá conta, Johnny? Cadê o Fortão? Você dá conta? Como é que é o seu nome? Cadê Ricardo? Você dá conta, Ricardo? Nem Ricardo dá conta. Então, é preciso de Nossa Senhora. Já é consagrado a Virgem Santíssima. Graças a Deus. Só por isso. Então, triunfo. Ao triunfo. Amém? Amém. Alguma dúvida? Nada? Eu fiquei com dúvida quando você falou de Nossa Senhora. Claro. Ela tinha 3 anos de idade. Sim. Porque ela foi levada ao templo. Isso. Foi esse o desejo dela. Ela com 3 anos, ela tinha esse desejo? Então, com 3 anos de idade, os pais delas notaram uma santidade nela, entendeu? Notaram uma... Tipo assim, porque é comum a criança ser levada, né? Quando criança, né? As mães podem confirmar. Mas eles notaram uma certa piedade em Nossa Senhora. Mas também, eu não falei isso, existe a questão de que, naquela época, era melhor porque os pais de Nossa Senhora eram pobres, entendeu? Eles eram muito pobres. Eles não tinham como sustentá-la e eles já eram velhos. Então, era comum que levassem as crianças para o templo, para que lá elas estudassem, aprofundassem nas Sagradas Escrituras, entendeu? Então, digamos assim, foi uma vontade dela, uma vontade interna, mas o consentimento veio através dos pais dela. Eles a levaram para lá. E a consagração, a virgindade se deu com 7 anos de idade. Eu não falei isso, perdão, viu, gente? Com 7 anos de idade, porque ela precisou atingir a idade da razão. A idade da razão já vem com 7 anos de idade. Então, ela já tinha o pleno conhecimento da sua vontade. Você falou alguma coisa assim, que ela queria alguma coisa com relação à mãe. Sim, o desejo de servir a mãe do Senhor. Isso aí, sim. com 3 anos ela falou isso. Isso ela já tinha desde criancinha. Porque está lá em Isaías 7,14. Os pais delas disseram para ela sobre a promessa, entendeu?
disseram para ela que Deus haveria de vir através de uma virgem, encarnar-se o filho, Emanuel, né? Depois você pode olhar, 7,14. E nisto, ela, com este desejo, nessa humildade tremenda, ela já desejou ser a serva da mãe do Senhor. Isso está nos Santos Padres, entendeu? Uma dúvida? Mais alguém? Então, ó, segunda-feira, somos quantos aqui? 70? Porque nós imprimimos 50. As pessoas que irão renovar, não precisa, né? Já tem. Então me fala que eu mando por e-mail. Não, mas os que vão renovar já tem. Isso você já pode até... Não, no fim, pega aqui comigo, que é melhor. Você posta no grupo de novo que quem já tem? Isso, eu vou até postar lá, isso mesmo. Não foi isso não, foi outra coisa. Então, mas peguem aqui já, tá? Segunda-feira, impreterivelmente. Por quê? Porque São Luís ele pede que haja 31 dias de preparação para a consagração. Então, esses 31 dias são divididos aqui, estão explicados direitinho. Então, a primeira parte se dá nos 12 dias preliminares. São 12 dias preliminares. Somos voltados para uma oração, tem a característica dessa oração, dessa necessidade. E tem as orações aqui, ó. Orações para todos os 12 dias. Ou seja, essas duas orações vocês as rezarão diariamente durante os 12 dias, a partir de segunda-feira, certo? E nisto ainda há diariamente aqui uma leitura bíblica. Aí, isto aqui eu coloquei opcional. Você, deve ser o dia uma correria doida, mas todo mundo tem que ler a Bíblia todo dia, né? Então, pelo menos, esse aqui é curtíssimo, vocês vão perceber, 5, 10 versículos no máximo. Aí, ao findar do 12º dia, nós entraremos na primeira semana. Mas isso nós podemos falar quando se aproximar melhor dela. Mas é a mesma lógica. Haverá o propósito dela é o conhecimento de si mesmo. Essa será o alvo da nossa reflexão. Tem até algumas observações que eu faço aqui. Mas muda-se a oração. Orações, ladainha, ladainha e saudação. Ou seja, essas duas primeiras aqui não precisarão mais ser rezadas. O foco serão as 3 novas aqui. Entendeu? As orações já estão aqui, apesar de tê-las no tratado, mas já estão aqui. Aí é só seguir a mesma sequência. No fim, haverá aqui a consagração de si mesmo a Jesus Cristo, sabedoria encarnada por meio de Maria. Esta será a oração que vocês farão no dia 25 de março. Não é para vocês lerem ainda, aguenta a curiosidade, não é para ler. E também porque no dia próprio, vocês já escreverão com o punho mesmo, escreverão à mão esta oração, tá? Aí você pode comprar um papel bonitinho e tal, mandar emoldurar depois, com a assinatura de Padre Osvaldo e tal, tá bom? Alguma dúvida sobre isso? É simples, é muito fácil. E outra coisa, eu vou mandar fazer as camisas já semana que vem. Ou seja, quem desejar, o preço é sempre entre 20 e 25 reais. Então já tragam 25 reais, já tragam direito, porque toda vez dá cada problema esses trem. Então vamos fazer assim. Já vou trazer a lista, você já põe seu nome, o tamanho que você quer, a blusa é esta aqui mesmo, desta forma, e trazem já os 25 reais, para mim já pagar a mulher já, para ela fazer o trabalho já com um ânimo maior. Aí, quem quiser, já traz. Aí quem não quiser, quem não puder vir, na outra semana eu ainda deixarei, mas só até a outra, se não puder vir. Porque senão, eu já tive que pagar a camisa do meu bolso. Eu sou professor. Aí você já sabe. Então já sabem já sobre isso, né? Então, obrigatório, leitura do tratado, feitura dos exercícios. Certo? E semana que vem, no mesmo canal, no mesmo horário.
Vou querer só ler uma coisa para vocês aqui, bem breve. Aguenta aí, rapidinho. Lá, gente. Vamos lá? Aqui, ó. É muito breve, rapidinho. Mas quem serão esses servos, escravos e filhos de Maria? O que o santo diz. Serão ministros do Senhor, que qual fogo crepitante levarão a toda parte as chamas do amor divino. Serão setas na mão do poderoso, flechas agudas nas mãos poderosas de Maria para trespassarem os seus inimigos. Serão filhos de Levi, bem purificados no fogo das grandes tribulações, bem apegados a Deus, que trarão o ouro do amor em seus corações, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação do corpo. Serão por toda parte o bom odor de Jesus Cristo, odor de vida para os pobres, os pequenos e os humildes, odor de morte para os grandes, os ricos e orgulhosos mundanos. Serão nuvens tonitruantes, que voarão pelos ares ao menor sopro do Espírito Santo, sem se apegarem a coisa alguma, nem se admirarem ou inquietarem, espalharão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Bradarão contra o pecado, clamarão contra o mundo, fulminarão os demônios e seus adeptos, atravessarão de lado a lado, para a vida ou para a morte, com a espada de dois gumes da palavra de Deus, todos aqueles a quem forem enviados da parte do Altíssimo. Serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, a quem o Senhor das virtudes dará a palavra e a força para operar maravilhas e arrebatar gloriosos despojos aos inimigos. Dormirão sem ouro nem prata, e o que é mais, sem cuidados, no meio dos outros sacerdotes eclesiásticos e clérigos. Ou seja, a promessa aqui nossa é a vida eterna. Sabemos, enfim, que serão os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, que seguirão as pegadas da sua pobreza, humildade, desprezo do mundo e caridade. Ensinarão o estreito caminho de Deus na pura verdade, segundo o santo evangelho, e não segundo as máximas do mundo, sem se colocar em inquietação, nem fazer acepção de pessoas. Por fim, terão nos lábios a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus. Terão aos ombros o estandarte sangrento da cruz, o crucifixo na mão direita, o rosário na mão esquerda, os sagrados nomes de Jesus e Maria no coração, e a modéstia e a mortificação de Jesus Cristo em toda a sua conduta. Eis os grandes homens que hão de vir, mas que Maria suscitará por ordem do Altíssimo, para estender o seu império sobre os dos ímpios, idólatras e maometanos. Quando e como acontecerá isso? Só Deus o sabe. Quanto a nós, apenas nos compete calar, rezar, suspirar e esperar. Esperei ansiosamente o Senhor. Amém. Então, né?